Ele não tirou o povo do Egito para que o povo morresse no deserto. Ele não tirou da onde que você estava, preso por todo o sistema satânico desse mundo. Ele não tirou você de lá para você perecer aqui. Não. Ele tirou cada um de nós de lá e para nos introduzir na Canaã, para que nós possamos desfrutar da terra que emana leite e mel. Eu já estou quase findando aqui as ministrações do homem espiritual. Devo pregar mais domingo que vem, querendo Deus. Hoje a 20ª ministração. E eu digo para vocês, irmãos, tome posse daquilo que está sendo ministrado aqui, que isso é um divisor de água nas nossas vidas. Você vai poder crescer, prosperar espiritualmente, financeiramente, de uma maneira extraordinária. No dia 2 desse mês, teve um irmão que trabalha com venda, trabalha com missão. Ele falou: pastor, eu tenho a promessa de Deus, estou ouvindo, estou recebendo, você não pode parar de pregar isso aí. Eu tomo posse, só que minhas vendas estão travadas. E nós oramos junto com ele. E agora no final do mês ele estava feliz e falou: pastor, Deus deu uma guinada nas minhas finanças, nas minhas vendas. E eu vendi aí cerca de 5 milhões, aonde que ele vai ter uma comissão de quase 100 mil reais. E esse mês nós estamos profetizando que ele vai vender mais de 3 milhões e meio e vai ter uma comissão mais de 60 mil reais. A importância de você entender e aplicar a palavra de Deus. Aquilo que você recebe, que você aplica, Deus é fiel e vai cumprir essa palavra. Eu quero que todos comecem a desfrutar, a receber, tomar posse daquilo que Deus está revelando, falando conosco através da sua palavra. Hoje eu vou ministrar a 20ª ministração do homem espiritual. E eu coloquei como um subtítulo: As fontes da vida. As fontes da vida. É isso que Deus tem. Nós sabemos que o canal é um só, Jesus Cristo. Mas Ele usa as ramificações para abençoar o seu povo, seus filhos. Eu quero pegar um texto bem conhecido aqui, o livro de Gênesis. Todos nós precisamos entender o livro de Gênesis. Se você não entender o livro de Gênesis, você não vai conseguir desfrutar de tudo aquilo que Deus quer fazer através das nossas vidas. Gênesis 1, 26 e 27. Eu sempre estou batendo nessa tecla. Eu quero que você entenda quem nós somos, o que Deus tem para nós, as promessas de Deus na minha vida, na sua vida. Gênesis 1, 26 diz assim: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Então Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Até aí, Pai. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado, Senhor, pela revelação da Tua palavra. Mais uma vez eu estou aqui. Usa a minha vida como instrumento de bênção, para que a Tua igreja cresça, desenvolva, seja edificada. Que o nome do Senhor seja glorificado através de tudo aquilo que o Senhor tem para ministrar das nossas vidas e continuará ministrando os nossos corações. Espírito Santo, é seu momento, é sua hora, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Esse texto está dizendo que Deus criou o homem. A imagem dele, Deus criou homem e mulher. Isso significa que Deus criou o homem um ser espiritual, porque Deus é espírito. Então Deus nos criou um ser espiritual. Nós somos um ser espiritual, ou seja, eu e você somos espírito. É importante nós saber como espírito nós transitamos no mundo, na terceira dimensão e na quarta dimensão. E muitas vezes por falta de conhecimento nós estamos somente ministrando
vivendo a terceira dimensão e não temos desfrutado daquilo que Deus manifesta na quarta dimensão para conosco. Deus se relaciona com o quê? Com a minha alma, com o meu corpo? Não, Deus se relaciona com o meu espírito. Quando eu descobri que Deus não se relaciona com a minha alma, eu entrei em parafuso. Mas quando eu entendi que Deus se manifesta no meu espírito, eu comecei a ver as coisas acontecendo de maneira extraordinária na minha vida e através da minha vida. Então Deus se relaciona com nós, com o nosso espírito. O Espírito Santo, Ele dá testemunho no nosso espírito. No teu espírito, o Espírito Santo de Deus, Ele dá testemunho. É o Espírito Santo de Deus que manifesta. Só tem uma pessoa que pode impedir o agir, o manifestar do Espírito Santo na sua vida. Essa pessoa é você mesmo. Se eu e você dermos liberdade para que o Espírito Santo venha se manifestar, Ele vai testemunhar no nosso espírito, operar coisas grandes, poderosas, tremenda, extraordinária, como nós nunca poderíamos imaginar. Porque nós somos um ser espiritual que temos uma alma e habitamos dentro de um corpo. O nosso corpo é a nossa casa. Então nós somos pessoas espirituais. O homem é um ser espiritual. Deus criou o homem para que o homem se sinta. O nosso habitar natural é viver na quarta dimensão. Então o nosso habitar natural não é só a terceira dimensão. Quando eu e você entendemos que nós somos um ser espiritual, então o nosso habitar natural é na quarta dimensão. Este é o nosso habitar natural. Por isso Gênesis 2:7 diz assim, Gênesis 2:7: e o Senhor formou o homem do pó da terra, soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou alma vivente. Aqui Deus criou o corpo do homem. Então Deus criou nós, um ser espiritual, em espírito, e Ele fez o nosso corpo. Ele fez um boneco ali, soprou sobre nós, e ali Ele fez o nosso corpo físico também. Então Deus criou o homem espiritual, e agora Deus, Ele cria o homem para habitar na terra, na terceira dimensão. Então Ele precisava que nós tivéssemos legalidade na terceira dimensão e tivéssemos legalidade também na quarta dimensão. A legalidade para habitar na terceira dimensão é através do nosso corpo. Então eu desfruto de tudo que Deus liberou para mim, para você. Eu desfruto nós trazemos a existência da quarta dimensão e desfrutamos na terceira dimensão. Por isso que o Senhor criou o nosso corpo, para que nós tivéssemos legalidade aqui. Então Deus criou o corpo do homem, e Ele pega do seu espírito e sopra dentro do homem, nesse boneco de barro, e agora Ele fez eu e você. Nós somos ser, agora temos um corpo, temos uma carne, temos um corpo. Então o homem passa a ser alma e corpo. Antes Deus criou espírito, depois Deus criou o corpo, né? Fez o homem do corpo. Então agora temos uma alma e agora nós temos um corpo. O corpo Deus formou do pó da terra. Todos nós sabemos a história, conhecendo. Eu estou só dando uma relembrada, um pano de fundo, para que você possa entender aquilo que Deus tem falado conosco aqui, ministrado as nossas vidas. Eu volto a repetir, eu estou na 20ª ministração, então muitos estão pegando o barco andando. Começa a assistir desde a primeira lá. Eu creio que todos nós precisamos pelo menos assistir umas 2, 3 vezes esta mensagem e receber no teu espírito. Então Deus formou o homem do pó da terra. Nós somos criados espírito. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Para que o homem pudesse existir sobre a terra, na terceira dimensão, para que o homem tivesse a legalidade. Então Deus fez nós um ser físico também, um corpo físico. Então o corpo físico dá o direito legal para que você viva e desfrute e coma o melhor dessa terra. Por isso Jesus disse: quem não entra pela porta é ladrão e salteador. Em João 10:1 diz assim: em verdade vos digo, quem não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas
mas sobe por outra porta. Esse é ladrão e salteador. O que é aprisco? O mundo. Então Jesus entrou pela porta, porque Jesus foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Então ele nasceu neste mundo para que ele tivesse legalidade, autoridade sobre este mundo. Então ele nasceu da mulher, ele nasceu neste mundo, assim como eu e você. Então nós nascemos pela porta, nascemos da mulher neste mundo, para que eu e você tivéssemos legalidade. Agora Satanás, ele é espírito, então ele não tem legalidade legal neste mundo. Ele só age quando ele encontra uma brecha no coração do homem, na boca do homem, no corpo do homem. Então, como ele não entrou, de uma forma pela porta, ele se tornou ladrão e salteador. É isso que a Bíblia está falando, é isso que Jesus está falando. O que é o aprisco? O mundo. O que é nascer no mundo? O que é entrar pela porta? É nascer da mulher. Então por isso que Jesus, ele precisou, como Deus encarnado, ele foi gerado pelo Espírito Santo, ele precisava nascer do ventre da mulher, para que ele pudesse ter legalidade neste mundo, autoridade. E essa autoridade ele passou para nós, para resgatar tudo aquilo que Adão perdeu. Ele precisava passar por esse processo. E agora nós se tornamos ser espiritual. Quando eu e você aceitamos Jesus como Salvador, então nós somos espírito e nós temos uma alma e um corpo. E agora nós temos a autoridade. A Bíblia diz que Deus nos deu o poder para nós reger neste mundo. A autoridade nós recebemos de Jesus, a habilidade do Espírito Santo de Deus e as promessas que nós temos na palavra. Então eu e você, nós temos toda a legalidade para reinar aqui na terceira dimensão. E agora nós precisamos entender e saber que aquilo que Deus tem para que nós desfrutamos está na quarta dimensão, que nós temos que trazer para a terceira dimensão. Então é preciso você entender esses princípios. Jesus entrou pela porta, ele nasceu da Virgem Maria. Por isso Satanás e seus demônios não têm direito legal aqui na terra. Eles não têm direito legal. Eles são espírito e eles estão na quarta dimensão. Eles não têm legalidade na terceira dimensão. Por isso você tem legalidade de dizer para Satanás: solta, bate em retirada. Então, como eles são espírito, eles procuram travar os projetos, o propósito, mas eles são ilegal. E somente a igreja, eu e você, temos autoridade. Você vê o inimigo destruindo tantas vidas em outros países. Só tem alguém que pode interferir aquilo ali que está acontecendo lá, a igreja, eu e você. Quando nós tomamos atitude, a postura e declaramos para que Satanás cesse, ele tem que soltar, sai daí, bate em retirada e não volte mais. Porque se ele não entra pela porta, Jesus diz que ele é ladrão e salteador. Então ele age neste mundo através da legalidade que o homem dá para ele. A Bíblia diz que o diabo e seus demônios, eles usam as pessoas para agir aqui na terra. Então o diabo, ele não tem poder de pegar um revólver e colocar na cabeça de uma pessoa e atirar. Mas quando ele entra no corpo da pessoa, na mente da pessoa, na vida da pessoa, ele entra no corpo da pessoa. Então ele pega essa pessoa para estuprar, para roubar, para matar, para destruir, para causar todo tipo de caos. Então ele não tem por si próprio como ele vai pegar uma arma e atirar em alguém. Não, ele vai entrar no coração de alguém. Ele vai agir através da vida de alguém para causar todo esse mal. E aí só tem eu e você como a igreja para neutralizar, repreender, mandar embora, desfazer. Porque sempre ele está arquitetando, sempre ele está armando para destruir, para agir. Então ele precisa, por isso que ele engana as pessoas e oferece as coisas mundanas, carnal para o homem. Para que o homem se torne uma presa dele, um escravo dele, que ele chama de cavalo. E ele usa essa pessoa, muitas vezes incorporado, para causar todo tipo de dano,
para causar todo tipo de mal, para lutar até contra a igreja do Senhor, contra nossas vidas. E por isso nós precisamos, ele pode entrar no coração das autoridades, dos políticos corruptos, de todos aqueles que nos representam perante a sociedade. Ele pode entrar no coração dessas pessoas e destruir uma nação, destruir um povo. E nós, como igreja, podemos repreender e desfazer todas essas coisas. Porque o reino de Deus está no meu espírito, no teu espírito. E nós habitamos em um corpo. Nós temos legalidade neste mundo. E temos legalidade também, porque nós somos ser espiritual na quarta dimensão. Agora, tudo que eu e você precisamos despertar para nós vivermos o nosso direito como filho de Deus, daquilo que Deus colocou para nós, e desfrutar, viver, conquistar. Porque em Malaquias 3:18, se eu não me engano, diz assim que Deus quer que o mundo, as pessoas vejam a diferença daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem. E se nós não praticarmos o princípio daquilo, da palavra do Senhor, ter o conhecimento, as pessoas vão olhar para você como uma pessoa normal, que não conhece Jesus. E Deus quer que as pessoas olhem para mim, olhem para você. O que você tem, como que você conquista, como que você triunfa, como que você vive uma vida saudável, uma vida de paz, alegria, abundância, abastança. E eu não consigo, fulano de tal não consegue. É isso aqui. E se nós não tivermos conhecimento, o inimigo não quer que você creia. Ele não quer que você receba. Ele não quer que você desfrute daquilo que Deus te deu. Como ele é espírito, ele tem todo o conhecimento também. Olha o que está escrito em Provérbio 4:23. Guarda com toda a diligência o teu coração, porque o inimigo vai tentar agir dentro de você, na sua alma, no seu ser. Guarda com toda a diligência o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Dentro de você, eu já ensinei aqui que o reino de Deus habita dentro de mim, dentro de você. Existe fonte dentro de você. A solução para toda a humanidade está dentro de cada um de nós. Então você precisa guardar o seu espírito. O Espírito Santo habita onde? No seu espírito. É daí que você tira o seu bom tesouro. É aí que está a sua riqueza. É isso que o texto está dizendo aqui. Você precisa guardar. Você precisa estar cheio da palavra de Deus. Você precisa estar em relacionamento com o Espírito Santo. Você precisa ter comunhão com Ele. Você precisa conhecer a verdade. Você precisa guardar, porque o inimigo vai procurar de todas as formas contaminar os nossos corações. Se ele consegue contaminar, se ele consegue mudar o teu coração, ele consegue roubar, impedir, não somente aquilo que Deus quer fazer na sua vida, mas através da sua vida. Porque muitas vezes, ele não vai mais poder fazer nada contra a sua vida. Mas ele não quer que você toque as pessoas. Lembra quando eu contei o testemunho aqui numa visão que eu tive, numa época que eu fiquei no começo desse ministério aqui. Eu fiquei mais ou menos quase 6 meses, eu não dormia à noite, orava toda noite. Amanhecia até as 7 horas da manhã, começava a orar por meia-noite. E isso foi quase 6 meses. Até que um dia, mais ou menos às 3:30 da manhã, eu estava orando no sofá, e o Zé ficava até 2 horas, 3 comigo, ia dormir e eu ficava. E aí, eu estava ali orando e de repente eu tive a visão e eu vi, o demônio se materializou na minha frente. E aí, o que ele falou para mim? Isaur, você sabe que você está salvo, a tua esposa e teus 3 filhos. E que você pode ter tudo nesse mundo que você quiser e nós não vamos interferir em nada.
desde que você não continue essa obra. Porque se você continuar, nós vamos se levantar. Aí o anjo que estava no meu lado falou: diga para ele que no momento de Deus, na hora de Deus, tudo aquilo, porque Deus tinha me dado uma visão antes, um povo, uma cidade maior do que Curitiba, que estaria sendo alcançada através desse ministério, muita gente. E aí ele falou assim: olha, não, nós não vamos intervir em nada daquilo que é teu, e você vai para o céu, você e teus filhos, mas não continue. Quando o anjo falou para mim no meu lado, que diga para ele que no momento de Deus, na hora de Deus, toda essa multidão que o Senhor te mostrou, Ele vai alcançar através do seu ministério. E aí ele caiu ajoelhado na minha frente, eu lembro, com os dedos pareciam uns gravetos compridos assim, caiu e falou: não faça isso. Aí o anjo me puxou, voltei. Quando voltei tremendo. Uma cena não é muito confortável, mas é assim. Então, muitas vezes ele já não pode mais impedir de você desfrutar, mas ele não quer que você seja um instrumento para alcançar outras vidas. Outras vidas. Então o texto está dizendo que Deus depositou dentro de cada um de nós tesouro, riqueza, e que através de cada um de nós somos fonte de bênção na mão de Deus para tocar, abençoar, para mudar nação, para mudar família, para mudar faculdade, ou lugar, em todos os lugares aonde que nós adentrarmos. Deus, se tem que fazer alguma coisa, Ele vai fazer através da igreja, eu e você. Então você precisa guardar o teu coração. A riqueza, o tesouro está dentro de mim, dentro de você. O texto está dizendo que Deus deu, por exemplo, para o apóstolo Paulo, para Pedro, para o apóstolo Pedro, para o apóstolo Isaor, para o apóstolo Luciano, o apóstolo Jackson, a apóstola Adriana, a apóstola Nilzete, a Márcia, a mesma coisa que ele deu para Jesus, deu para Paulo, ele deu para mim. Só a diferença entre nós é que uns conseguem trazer, buscar, desfrutar da quarta dimensão, na terceira, e outros não. A mesma riqueza que Deus deu para mim, para você, Ele deu para todos nós. Só que existe uma diferença, que uns desfrutam, um consegue tocar, receber, outros não. Um tem uma transformação na sua mente, outro continua com a mente de escravo. Mas a mesma riqueza, o mesmo tesouro está no coração de cada um de vocês, igreja do Senhor. Você recebe isso? Ele deu esse mesmo tesouro para mim e para você. No meu espírito, no teu espírito igualzinho. Você tem o reino de Deus dentro de você. Você tem o Espírito de Deus na sua vida. A diferença é que muitos conseguem tirar, desfrutar, trazer existência, e outros não conseguem. Essa é a diferença. Que tem uns que conseguem tirar, desfrutar, outros não. Então a diferença é que nós podemos desfrutar do meu espírito. Por isso que Isaías 1,19 diz assim: se você crer, você vai comer o melhor dessa terra. Mas se você for incrédulo, você será destruído pela espada, diz o Senhor. Então, se nós crermos, recebermos, então guarde o teu coração, proteja o seu coração. O reino de Deus não é comida e nem bebida, diz a palavra do Senhor. O reino de Deus é justiça, paz, alegria, dentro do nosso coração. Dentro do teu coração Deus depositou o que é justiça. Dentro do teu coração Deus depositou paz. Dentro do teu coração Deus depositou alegria. Então você precisa exercitar, trazer, manifestar essa justiça. O mundo está corrupto, as pessoas estão se corrompendo,
Parece que não tem mais freio, mas quando eu e você, como a igreja do Senhor, e começamos a declarar: Pai, a tua palavra diz isso, 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 eu trago a existência, eu declaro esta palavra, eu declaro justiça, eu declaro a paz, eu declaro alegria, porque esse tesouro está dentro de você, e você precisa usar e declarar: tudo que é vida é verdade. Está dentro do meu coração, dentro do teu coração, tudo que está dentro de nós. Tudo que nós necessitamos foi depositado dentro de nós, no reino de Deus, pela presença do Espírito Santo, no seu espírito, no meu espírito, no teu espírito. Este é o nosso tesouro, esta é nossa riqueza, essas são fontes que jorram. Ele já está em mim. Só que talvez você nunca desfrutou disso. Porque talvez você nunca teve consciência que é assim que funciona. Então, se você pede alguma coisa para Deus, muitas vezes nós estamos questionando a Deus. Veja a parábola do filho pródigo. Como o irmão mais velho se portou quando o filho, que pegou a parte da sua herança, gastou como quis e voltou para casa. O filho mais velho, aquele que estava em casa, ele chega, né? Quando ele chega do campo, estava aquela festa, estava aquela dança, estava aquela júbilo ali. E ele chega: o que está acontecendo na casa do pai? Olha, o teu irmão voltou, é uma alegria. Teu pai deu vestido, deu anel, deu sandália, deu isso, um bezerro cevado. E aquele filho mais velho, ele chega para o pai e ele diz: pai, eu sempre estive aqui, e o Senhor nunca me deu um cabrito para que eu pudesse me alegrar com meus amigos. Eu consigo ver aquele pai colocando as mãos na cabeça, dizendo: filho, tudo que é meu é teu. Como que você diz que eu não te dei nada? Por quê? Porque aquele pai já tinha repartido a herança. Ele tinha 2 filhos, deu uma parte para um, uma parte para outro, iguais. E esse rapaz que estava ali na casa do pai, que muitas vezes você não sabe o que está acontecendo dentro da casa do pai, você chega: o que está mudando aqui? O que aconteceu lá? Por que colocaram isso aqui lá? Você está ali, mas não sabe, não está em comunhão com aquilo que está acontecendo. Ele chega e diz: olha, o Senhor não me deu nem um cabrito, porque um bom escravo, se ele fosse um escravo diferenciado, no máximo que ele recebia era um cabrito cevado. Os filhos, eles tinham direito ao bezerro cevado. E agora ele se rebaixa dizendo: olha, pai, o Senhor não me deu nem um cabrito para que eu pudesse me alegrar com meus filhos, com meus amigos. É muitas vezes assim que nós se comportamos perante Deus. Aliás, se alguém ficou sem nada, foi o pai, porque ele dividiu. Ele deu 50% para um, 50% para outro. E aí ele diz que não tem nada. E aí você diz que não tem nada, e o mesmo tesouro que Deus deu para mim, deu para você. A mesma riqueza que Deus deu para mim, deu para você. Deus deu para cada um de nós. Tudo que eu e você precisamos subir à 4ª dimensão, entendermos que nós somos um ser espiritual, e receber no nosso espírito, e começar a declarar aquilo que nós somos. O pai aqui só teria alguma coisa se o filho desse a ele, porque ele já tinha repartido. O que nós aprendemos aqui? Que Deus só se manifesta aqui na terra se o filho, eu e você, se manifestar. Se nós agirmos, se nós se manifestar, senão Deus não vai manifestar. É você que precisa começar a agitar o teu espírito, começar a declarar, começar a trazer existência, começar a profetizar a palavra de Deus. Se nós quisermos ter uma igreja grande, a hora que todos nós começarmos a declarar a multiplicação do número dos membros, Deus vai aumentar.
Se a sua empresa, ou você quer a sua empresa cresça, a hora que você começar a declarar, trazer existência, a sua empresa vai crescer. Seus negócios, seus projetos, aquilo que Deus, teus sonhos, as suas ambições, todos os projetos seus, tudo, porque tudo é vosso, diz a palavra do Senhor. E nós precisamos, amados, sair da nossa área de conforto e começar a viver esse padrão da palavra de Deus. Olha o que está escrito em Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 11, Eclesiastes 3, 11, diz assim: tudo fez formoso no seu tempo. Também pôs na mente do homem a ideia da eternidade. Então Deus fez tudo, todas as coisas no seu tempo. Ele colocou dentro de nós, no meu espírito, para que você possa entender, se bem que esse não possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. O que Deus tem para mim, para você, vai muito mais além, mas o pouco que Deus tem revelado para nós, traga existência e busca. Porque Deus quer, Ele colocou dentro de cada um de nós. A riqueza, o tesouro, tudo Ele colocou dentro de nós. E aí eu e você precisamos começar a agitar, manifestar nosso espírito e começar a trazer a existência, não só para o teu benefício, mas que você possa tocar outras pessoas sejam tocadas, libertas, transformadas, próspera, rica, onde que você estiver, mudar a situação, mudar o quadro. Por quê? Porque tudo Deus colocou dentro de nós. A eternidade, ela está dentro de você. A eternidade está no teu espírito. O teu tesouro está no teu espírito. A sua riqueza está no teu espírito. Só que você olha para o material. Eu vou conquistar isso, aquilo, tal, mas já está no teu espírito. É isso que nós precisamos entender. Eu sei que não é da noite para o dia, mas vai ruminando isso aí. A tua alma vai relutar, mas não continue crendo naquilo que a palavra do Senhor está dizendo. Você é um tesouro, você é riqueza de Deus. A eternidade está no teu espírito, a riqueza está no teu espírito, o tesouro está no teu espírito. A saúde, a paz, a alegria, a felicidade, a harmonia, tudo está dentro de você. Olha o que está escrito em Deuteronômio 6:23. Mas nos tirou de lá, da onde? Do Egito, para nos introduzir e dar a terra que com juramento prometeram os nossos pais. Deus está falando que Ele tirou o povo lá do Egito. Espiritualmente sem Jesus, sem conhecer, nós estávamos também no mundo. O Egito muitas vezes simboliza o mundo. Então Ele nos tirou de lá para nos introduzir aonde? Na terra que mana leite e mel, como juramento aos seus pais, para trazer para a terra que Ele prometeu aos nossos pais. Ele nos tirou da terra de lá para habitar na terra que Ele prometeu. Então Ele nos tirou de lá para cá. Foi isso que Deus fez. Ele não tirou o povo do Egito para que o povo morresse no deserto. Ele não tirou da onde que você estava, preso por todo o sistema satânico desse mundo. Ele não tirou você de lá para você perecer aqui. Não. Ele tirou cada um de nós de lá e para nos introduzir na Canaã, para que nós possamos desfrutar da terra que emana leite e mel. Então não pensa, puxa vida, depois que eu virei crente, as coisas é uma pancada em cima de pancada. É isso que o diabo quer que você entenda. E as pessoas falam, não, mas agora você vai sofrer mesmo. Não aceite o deserto. Não aceite o sofrimento. Não aceite as mentiras de Satanás. Não aceite essas coisas. Deus te tirou da onde você estava para que você desfrute da terra que mana leite e mel. Deus não quer que você entre para o deserto. Tem muitos cânticos aí pregando que você está no deserto, que você é trabalhado no deserto, isso, aquilo. Isso é mentira das trevas. Porque é Deus que transforma. E tudo que Deus quer fazer é realmente a manifestação da imagem dEle dentro de nós.
Então Deus não salvou você para você não desfrutar da terra que emana leite e mel. Deus salvou eu e você para que nós possamos desfrutar da vida, da saúde, da paz, da alegria, da felicidade. Para você habitar no reino do seu Filho amado. A Bíblia diz que Ele nos tirou do império das trevas, nos transportou para o reino do seu Filho amado. Essa é a sua posição. Você pertence ao reino do Filho amado. O reino de Deus está dentro de mim, dentro de você. Para você habitar no reino de Deus, Deus não nos tirou do Egito para você morrer no deserto. Deus não fez isto. Ele te salvou para você comer o melhor dessa terra. Ele tirou todos nós que não conheciam Jesus do império das trevas e nos transportou para o reino da luz. Ficar em uma vida medíocre não é projeto de Deus. Viver uma vida miserável, uma vida triste, abatida, sofrida, solitária, não é projeto de Deus. Uma vida de sofrimento, isso não é projeto de Deus. Viver uma vida de enfermidade, só choro, só lágrimas, só tristeza. Como aquele cântico fez sucesso, quer vitória, vai chorando, geme fora, geme e chora. Essa é uma blasfema das trevas. E muitos tomavam aquilo ali para a vida e ficavam cantando que é vitória. Você tem que gemer, você tem que chorar, você tem que isso. Só na cabeça do diabo isso, irmãos. E o povo cantando isso aí, sofrendo, e o diabo rindo da cara, e as pessoas no altar e dançando e pulando, e você achando que isso é verdade. Deus não tirou você para você morrer no deserto. Deus não tirou você das trevas para você viver uma vida miserável, doente, enferma. Alguém tem que falar essas verdades. Não é projeto de Deus de ver o povo dele sofrendo. Ele não nos chamou para nós pastorear uma igreja aqui só de 100 membros. Um grupo familiar só de 2, 3 pessoas. Não, Deus não chamou nós para isso. Deus nos chamou para mega projetos. Ah, pastor, mas eu tenho muitos problemas. Ei, o reino de Deus está no seu espírito. Tire para fora e manifeste o reino de Deus. Por exemplo, vou dar para vocês aqui. Eu estou escrevendo uma apostila aonde que resolve todos os seus problemas. E eu quero vender para vocês, amém? Aí, ó, a cabeça de vocês. Aí está o problema. Porque a solução está dentro de vocês. Aí que está o problema. Vocês querem as coisas mastigado. Não, não. A solução está dentro de cada um dos irmãos. Está dentro de você, meu irmão, minha irmã. Manifeste essa solução. Está dentro de cada um de nós. Está dentro de você. Você tem o Espírito de Deus. Você tem o DNA de Cristo. Eu preciso olhar para dentro de mim. Ficar no reino de Deus não é problema. Tem cristão que saiu do Egito, mas ainda não está desfrutando da terra que emana leite e mel. Mas ele saiu do Egito. E ele tem o Espírito Santo. Só que não está desfrutando. Só que não está vivendo. Ele saiu do Egito, ele tem o Espírito Santo, tem a palavra de Deus, tem as promessas de Deus. Mas ele não desfruta daquilo que Deus tem para ele. A maioria diz assim: o diabo que está fazendo tudo isso. Olha o que o diabo está agindo. Quantas coisas o diabo está fazendo. Olha o que o diabo fez. Tudo isso é obra do diabo. São pessoas que são especialistas a falar aquilo que o diabo está fazendo. Ele sabe tudo sobre o diabo, mas não sabe o que está dentro dele, o tesouro que está dentro dele. Pode observar esses crentes que vivem murmurando, xingando, reclamando. Eles falam tudo, tudo o diabo.
Ele sabe tudo, especialista, o diabo fazendo isso, tal, tal, tal. Fala do diabo, prega sobre o diabo, tudo é diabo. Mas ele não sabe do tesouro, da riqueza que Deus colocou dentro de cada um de nós. Não se reconhece como filho de Deus. Não reconhece nada daquilo que Jesus fez, realizou na cruz do Calvário. Se tudo está acontecendo no mundo, veja, quando Jesus deu a ordem para que os discípulos estivessem passando para uma outra margem, a Bíblia diz que se levantou uma grande tempestade. Começou a assolar aquela embarcação. E eles disseram, né, a Bíblia diz que houve ali uma grande tempestade. E aí os discípulos o que fizeram? Foram ali, começaram a clamar, estavam no meio do mar, navegando. E aí eu fico imaginando eles dizendo assim, vamos fazer uma campanha para parar essa tempestade. Vamos fazer uma campanha para parar essa fome. Vamos fazer uma campanha para nós prosperar. Será que isso é dessa forma que acontece? Não. Tinha que dar ordem, cessa em nome de Jesus, aquieta-te mar. Sempre assim, essa autoridade que Deus nos deu. Só que, em vez das pessoas ensinar esta verdade, então para conquistar alguma coisa, precisava fazer a campanha. Seja de 7 quartas, 3 batidas, 7 cabeçadas no pé da cruz, inventaram a tarde de campanha. Porque se eu fizer, Deus vai me abençoar. Nós vamos fazer a campanha para parar a tempestade. Não. Jesus falou, aquieta-te, calma-te, mar. Essa autoridade que Ele nos deu. Não é trabalhando na consequência, é trabalhando na causa. Não é você se desgastar na consequência, trabalhar na consequência. Eu e você precisamos trabalhar na causa. O dia que você começar a dizer, Satanás, solte em nome de Jesus. A hora que você começar a dizer, Satanás, eu amarro tudo aquilo que você está cirandando na vida de fulano e tal. Ou na minha vida. A hora que você começar a dizer, Satanás, solta a minha finança. Solta a minha vida financeira, a minha vida profissional. A hora que você começar a dar ordem. Sai da minha vida sentimental. Sai dos meus projetos. Sai da minha empresa. Sai dos meus negócios. Sai desse problema que está acontecendo dentro da empresa, do meu trabalho. Solte os meus projetos. A hora que você começar a agir dessa forma, em nome de Jesus, seja o que for. Vamos ver o texto aqui, Marcos 6, 45 e 46. Marcos 6, 45 e 46. Veja, impressionante. Cada vez que você lê a Bíblia, você encontra mais tesouro, mais pérolas preciosas. Diz assim, logo em seguida, obrigou os seus discípulos a entrar no barco e passar diante. A Bíblia diz que Jesus obrigou os discípulos a entrar no barco e passar a outra margem. Então ele obrigou adiante, para o outro lado, a Betsaida. Veja essa palavra que eu quero falar para você. Quero ensinar o que significa Betsaida. A Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo o despedido, foi ao monte para orar. E chegando à tardinha, estava o barco no meio do mar. E ele sozinho em terra. E vendo-os fastigado a remar, porque o vento lhe era contrário, pela 4ª vigília da noite, foi ter com eles, andando sobre o mar, e queria passar-lhe adiante. Então Jesus chegou à tarde, ele obrigou os discípulos, entra no mar, vamos passar para outra margem, vamos para Betsaida. Eles foram, e ali se levantou uma grande tempestade, e já era a 4ª vigília da noite, o cerca entre as 3 da manhã, às 6, eles ainda estavam no meio do mar. De repente Jesus, na 4ª dimensão, caminhando sobre as águas, ia passar diante deles. A Bíblia diz que Jesus viu o sufoco deles. Irmãos, a maior desgraça na vida do ser humano é o meio. Nunca esqueça o que eu vou falar aqui. A maior desgraça na vida de todo o projeto é o meio.
A Bíblia diz que eles estavam no meio. Parar no meio, estacionar no meio é a maior tragédia que possa acontecer nas nossas vidas. Jesus diz, entra no barco e vão para outra margem. No versículo 45, Betsaida. Betsaida quer dizer casa, quer dizer saída, quer dizer provisão, alimento. Jesus falou, vocês vão para Betsaida, vocês vão para a casa do alimento, vocês vão para a casa da provisão, vocês vão para a casa da segurança, vocês vão para a casa do conforto, vocês vão para a casa do bem-estar. Isso que era Betsaida. Jesus falou, vocês vão para a casa da provisão, do alimento, do sustento, da segurança. Quando eles estavam indo para casa, se levantou uma grande tempestade e eles pararam onde? No meio. Ele está dizendo aqui, vão para o lugar da provisão, vão para a quarta dimensão, vão para a terra que mana leite e mel. E aqui existe dois extremos que nós podemos parar no meio. O primeiro é um problema. Aconteceu um problema, uma dificuldade, uma oposição, uma adversidade, aquele projeto que eu achava que ia acontecer, e agora eu parei no meio, não tenho força, aí estou fatigado, eu não quero mais. Esse é um grande problema. O meio é o pior, a coisa mais terrível que acontece na nossa vida. Tanto no espiritual como profissional, na nossa vida secular. No meio. Nunca pare no meio. Mas existe outro extremo, aquilo que é bom e agradável. Muitas vezes você chegou numa área de conforto, você não conquistou, não triunfou, não chegou aonde que Deus quer que você chegue. Mas você está numa área de conforto. Você está num bom serviço, um bom emprego, um bom salário. Sou um empresário bem sucedido. Eu viajo a hora que eu quero. Eu visito quem eu quero. Vou para onde eu quero. Eu estou numa outra área boa, agradável. Mas também isso é um meio. Então existe dois extremos. Muitas vezes você para devido às dificuldades, devido às opressões, devido às adversidades. Você para, fica no meio. Pior desgraça. Outro, você entrou numa área de conforto, de sossego. E agora você, agora eu estou estabilizado. Agora não vou esquentar mais a cabeça. E parou. Então existe dois extremos. Que pode nos deixar no meio também. Tudo está bem, tudo está certo. Área de conforto. As finanças equilibradas. Caderneta recheada. Tem uma grande reserva no banco, tudo tranquilo, tudo sossegado. Esse é outro extremo que muitas vezes estamos parados no meio, não estão fazendo mais nada. Pior coisa é você ficar no meio. Devido aos problemas ou devido a uma área de conforto. No outro lado você está passando alguma coisa difícil. Se você está passando alguma coisa difícil, se você está parado pela área de conforto, a minha pergunta é, qual é o teu objetivo? Aonde você quer chegar? Qual é a sua meta? Vocês querem crescer? Querem triunfar? Querem conquistar? Quer chegar aonde? Eu sei que você sabe de cor esse versículo aqui. João 3,16. Cada vez que você lê a Bíblia, você encontra pepitas, pérolas preciosas. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se nós colocar um ponto aqui, não pereça, para que todos aquele que nele crê não pereça, nós colocaremos um ponto aqui. Aquele que não crer vai perecer. Então aqueles que crê não vai perecer, não pereça. Mas aqueles que não crer perecerão. Se você colocar um ponto, está escrito não pereça, ali é a metade do mar. Aquilo que você está no meio.
Se você ficar pregando, não pereça, não pereça, você está no meio. Você estacionou no meio. Olhe para o final da frase. Mas tenha a vida eterna. É isso que Jesus falou. Você não pereça, mas você tem a vida eterna. Nós temos a eternidade. Nós já estamos vivendo a eternidade. Agora, se você ficar no meio, você não vai desfrutar das coisas eternas. A vida de abundância. É isso que Jesus está falando aqui. Ele tem uma vida de abundância para você. Uma vida de conquista, de triunfo. Ah, pastor, estou fazendo uma campanha de oração e jejum, para que eu não venha perecer, por não me faltar nada. Para que nós não venhamos perecer. Para que nós não sejamos derrotados. Não, se você crer, você não vai perecer. Nada. Mas o que Deus tem para você é uma vida de abundância. Porque você não foca na vida eterna. Você foca na necessidade, o medo de perecer. Mas quando você foca naquilo que é eterno, isso vai fazer toda a diferença na minha vida. Quando você foca, meu irmão, naquilo que Deus já te deu, tudo que nele crer não pereça. Aqui é a metade do caminho. Para ter a vida eterna, você precisa viver a vida do reino de Deus. Chegar ao destino, desfrutar da vida abundante. O objetivo de Deus não foi nos tirar das trevas, para que nos colocar no meio do caminho. Não, é para que você desfrute. Ele quer que você viva na casa do Pai, desfrute da vida de abundância. Na casa do Pai há pão, na casa do Pai há bezerro cevado, na casa do Pai há anel, na casa do Pai há sandália, na casa do Pai existe veste especial, existe dança, existe alegria, existe júbilo, existe festa, existe regozijo. É isso que Deus tem para você. Você se veja no lugar, no ambiente do pão, do alimento espiritual, material para a sua vida, do anel, da aliança, de uma vida próspera, de uma vida de paz, de alegria, de felicidade, aonde que você dança, aonde que a glória do Senhor está, aonde que a alegria, aonde que a paz, aonde que a festa. É isso que Deus tem para mim e para você. Desfrute, receba em nome de Jesus, porque tudo é vosso. Deus já te deu. É isso que Deus tem para mim e para você. A riqueza, a abundância, a abastança, uma vida vitoriosa, uma vida cheia da graça, cheia da paz, cheia da harmonia, cheia de felicidade, de saúde, uma vida vitoriosa. Receba, tudo é vosso em nome de Jesus. Sempre Jesus, Jesus para sempre. Embaixadores no YouTube. Embaixadores no WhatsApp. Embaixadores no Facebook. Embaixadores no Instagram. E agora no TikTok. Sempre Jesus, Jesus para sempre. Deus abençoando vida através de vida. Glória, aleluia, Senhor.